A paz do Senhor. Vamos para mais um devocional que tem como título A primeira porta que Deus usa para alcançar os gentios. Então, texto básico que nós vamos ter é Atos 11 e 20, que diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia e falaram aos gregos e anunciava a Jesus. Então, vamos falar sobre este assunto hoje. Então, para darmos continuidade, Deus ele é especialista em abrir portas onde ninguém imagina, onde o homem vê impossível, Deus vai e abre portas. E ele faz o sobrenatural. Faz algo que ao homem, ele acha que não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. O texto fala de homens de Chipre e de Cirene, que foram a Antioquia e pregaram aos gregos. Foi a primeira porta aqui aberta aos gentios, levar a palavra de Deus mais amplamente. A lição nos lembra que Deus ele usa estratégia surpreendente para cumprir os seus planos. A gente vê em Isaías 55, 8 e 9, que diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu não são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a gente vê que nossos pensamentos são diferentes dos de Deus. Somente quando o homem vive em espírito é que ele vai ter a mente de Cristo e vai pensar de acordo com a vontade de Cristo, como o Espírito Santo ele age da forma que ele deseja que nós venhamos se comportar. Então vamos falar aqui sobre Paulo e William e também a sabedoria de Deus nesse primeiro ponto aqui. A sabedoria de Deus é estratégia para lançar a todas as nações. Tiago, no primeiro capítulo, versículo 5, ele diz: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, Tiago, ele passa para nós e ele diz: olhe, se tem faltas de entendimento, de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos. Ele não faz restrição de pessoas. Ele faz com que todos venham conhecer a palavra de Deus. É somente buscar. Então, Deus, ele é a fonte da sabedoria e Cristo é a própria sabedoria de Deus. Então, a gente vê que a gente encontra a sabedoria em Deus. 1 Coríntios 1,14 diz: Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, para ver que Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação. Então, Cristo ele é o centro deste plano de Deus para a salvação. Por quê? Porque ele sempre ele está para abençoar, para interceder por cada um dos servos de Deus. Então, vamos falar dentro desse tópico aqui sobre três portas aqui que se abriram. Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele, no caminho de Damasco, Jesus transformou Saulo em Paulo. A gente vê em Atos 9:15, e esta é a mim um vaso, e este é a mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Quem é esse vaso? Paulo. Então, Paulo, de perseguidor, ele passa agora a ser perseguido, a levar também o evangelho, porque a igreja, naquele tempo, eles passavam por muitas tribulações, por muitos que perseguiam a igreja para que o evangelho de Cristo não viesse ser anunciado. Então, Pedro, na visão ali do lençol, que é a segunda porta aqui, ele
estava conversando com Deus, falando com Deus em oração, e ali aparece para ele um vaso, né, alguma tradução, e outras um lençol, cheio de animais impuros, que para o judeu não era lícito comer. E o Senhor diz a ele, mata e come. E ele diz, de maneira nenhuma, Senhor, meus lábios nunca tocaram coisa impura. Então, aí o Senhor responde, né? Mas aquilo que o Senhor santificou não é mais imundo, não é mais impuro. E ali era representando também aos gentios. E os judeus não gostavam dos gentios, daqueles que não era da mesma família de judeus. Mas esta cultura ela foi quebrada e eles vieram entender que Deus, ele é Deus dos gentios também. Então, em verdade, a gente vê em Atos 10, 34, que em verdade conheço que Deus não faz acepção de pessoa. Então, Pedro aqui ele entendeu, olha, agora eu conheço que Deus não faz acepção de pessoas. E ali ele reconheceu, porque o poder de Deus foi derramado na vida de Cornélio, quando ele foi ali levar a palavra de Deus. E ali também em Antioquia, que era uma cidade estratégica, a gente vê aqui a terceira porta. Diversidade cultural, idiomas e povos. Várias pessoas diferentes, várias culturas morando naquela cidade. Em Atos 11, 21 diz, e o Senhor favoreceu este trabalho, de modo que um grande número destes judeus, não judeus, se tornaram crentes, se tornaram cristãos, vieram buscar ao Senhor. Então, grande parte daqueles que não eram judeus passaram a buscar ao Senhor. Dali, a igreja enviou missionários para além das fronteiras conhecidas. Sob a direção do Espírito Santo, a igreja primitiva, mesmo em perseguição, ultrapassou fronteiras. Então, mesmo passando por perseguição, a igreja crescia. A igreja ultrapassava as fronteiras daquelas cidades. Atos 8 e 4 diz, mas os cristãos que tinham ali fugido de Jerusalém e iam por todos os lugares pregando as boas novas de Jesus. Então, os cristãos que viviam ali naquela cidade, eles começaram a espalhar o evangelho ali por toda aquela vizinhança, por aquela cidade, e também se espalharam para outras. A gente vê no segundo ponto aqui a perseverança na missão. Eles perseveravam. Exemplo que nos ensina. A gente vê em Romanos 1 e 16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Paulo lhe dizia, olha, eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é a salvação de Deus para todos aqueles que crêem. Então, como se envergonhar de algo que salva, de algo que transforma, de algo que tira a pessoa do charco de lodo e traz ele para a presença de Deus. Dá um novo caráter àquela pessoa. Então vamos falar aqui em 2 pontos dentro desse tópico. Cornélio, ele ali foi o primeiro gentio a se converter. E a gente vê as maravilhas de Deus acontecendo naquela casa. Em Atos 10, 44, quando Pedro ainda estava falando estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos, aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. E ali você vê que ali foi quebrado a barreira cultural, que era somente para o judeu. Mas agora você vê que o Evangelho ele era para todas as nações, tanto judeus como gentios, porque Cristo ele veio para todos. Ele veio para transformar a humanidade, para fazer-nos novas criaturas através de Cristo. Também a gente vê agora diga assim, no ano de 1973, por essa volta aí,
William Carey, ele foi o pai das missões modernas. Então, ele levava a palavra de Deus às nações. Ali em 1793, ele foi para a Índia e levou ali a palavra de Deus naquele grande país. Então ele era um homem corajoso e confiante em Deus. Ele teve sensibilidade e estratégia. Foi para Serapore, onde havia ali liberdade religiosa, onde podia pregar o evangelho abertamente. E ali ele investiu na palavra impressa, porque acreditava que alcançaria geração. Ele acreditava que aquilo que era escrito ia alcançar ainda mais pessoas. E ali ele fazia o trabalho com amor. Ali ele fazia com que as missões viessem se espalhar, o evangelho viesse ser proclamado, e ali o Senhor, ele crescia, porque o Senhor estava na vida daquele homem. A gente vê lá em Salmos, aqui em Salmos 78:4, a gente vê, não o encobriste aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e a sua maravilha que fez. Então, tudo que o Senhor fez, ele não escondeu das gerações futuras, mas tudo é para louvor do Senhor, tudo para que o nome do Senhor viesse ser exaltado e glorificado e por todos. Então, o sustento aqui do Senhor, ele gerou fruto até hoje. Ele trouxe essa dádiva que foi Cristo Jesus, que nos abençoou. A lição fecha essas situações adversas que podem ser instrumentos de crescimento para o crente fiel. Então, muitas vezes a dificuldade ela se torna algo que faz com que a palavra de Deus ela venha se propagar. Que ali a perseguição às vezes é um instrumento para que o evangelho venha a ser pregado, para que as pessoas venham se despertar. Então Deus ele sempre possui meios surpreendentes de cumprir a sua verdade. Então ele sempre possui meios que ao homem muitas vezes não dá para entender, porque Deus faz o extraordinário. A gente vê em Romanos 8:28 e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos nos ajuntando nos seus planos, aos seus planos. Então, se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, tudo que acontece em nossas vidas coopera para o bem. Que a palavra de Deus diz que tudo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então é só cada dia nós fazermos a vontade de Deus. Para concluirmos, lá em Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova, agora está esta saindo à luz. Porventura não a recebeis? Então, Deus ali estava fazendo algo novo em Cristo Jesus, porque agora estava sobre o mundo a luz do Evangelho, a luz que transforma, que faz com que o homem que tinha uma vida totalmente distorcida, e agora ele tem uma vida em Cristo, e agora ele vai viver eternamente. Então a igreja ainda abre portas hoje. A igreja, através de Deus, ela ainda abre portas. Mas nós sabemos que quem é o autor de fazer com que essas portas venham a ser abertas é Deus. Porque a igreja em si ela não tem esse poder. O poder, ele é de Deus, é do Espírito Santo que age no meio da igreja. Então, às vezes, a perseguição, às vezes uma cidade com diversidade cultural, como Antioquia, e às vezes uma nova estratégia. Então Deus ele usa da maneira que o agrada. A gente vê em Provérbios
no capítulo 16 e 9, que diz: fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. O homem ele faz planos, mas tem que entender que para esses planos serem cumpridos, para eles serem bons,